Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu fiquei com vontade de compartilhar um trecho de um livro que eu estava lendo esses dias e eu salvei aqui a página porque conforme eu li, eu falei, nossa, eu preciso compartilhar no canal porque me tocou muito, né? Foi muito profundo para mim a reflexão que esse trecho me trouxe e aí eu salvei para fazer um vídeo mais rápido aqui falando sobre, compartilhando, eu quero ler um pouquinho do trecho, compartilhar uma reflexão muito bonita sobre quando o câncer pode ser uma bênção para nós. Bom, só me apresentando rapidinho, se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparin, eu sou, eu tenho esse canal aqui porque eu compartilho as histórias das minhas experiências, né, ao tratar um câncer de mama e, enfim, eu fui diagnosticada aos 32 anos e em 2018, né? Então aqui no canal tem alguns outros vídeos, se você gostar, aproveito para pedir para seguir, para ajudar, né? E a divulgar para mais pessoas e ajudar também o canal a crescer. E se você gostar do vídeo, né, curtir o vídeo, né, comentar, ajuda bastante, tá bom? Então, gente, o livro, né, se chama A Coisa Mais Preciosa da Vida, da Shundo Aoyama Roshi, né? É um livro do Zen Budismo, né, de uma monja, né, que foi, para quem conhece a monja Koen aqui no Brasil, ela é bastante famosa. Esse livro é da mestra da monja Koen lá no Japão. E eu comprei porque eu sigo, né, eu gosto da monja Koen, então eu comprei esse livro para ler mesmo. E quando eu tava lendo os primeiros capítulos, né, tem uma história muito bonita que fala sobre uma mulher que foi diagnosticada com câncer de mama e traz uma reflexão que eu achei tão bonita que eu falei, deixa eu compartilhar no canal, de repente pode ser bonita e pode ajudar também alguma outra pessoa que esteja precisando, né? Então, gente, a história, resumidamente, né, bem curtinha, um conto, né? Ela começa dizendo que existe um conto da Índia antiga que dizia que dois jovens, né, que nasceram no mesmo bairro e foram criados juntos, sendo que um deles seguiu um caminho espiritual e virou um monge, né, zen também, e vivendo uma vida simples, e o outro virou um rei muito famoso, assim, e na verdade o monge acho que não era zen, né, porque, enfim, era um monge. Fala assim que um virou, deixa eu até ver aqui o que ele virou, ó, partiu do reino para ser um discípulo de Buda. Então um virou discípulo de Buda e o outro tornou-se um rei famoso, né? Aí passaram-se muitos e muitos anos e eles já, né, já adultos e tudo mais, e eles vieram assim reencontrar, né? Porque esse rei estava voltando para o seu vilarejo de onde ele tinha crescido, né? E resolveu visitar então o antigo amigo dele, né, da juventude. E aí ambos estavam falando, né, sobre a própria vida, né? E esse rei pegou e voltou e falou, nossa, eu conquistei muitas coisas. Eu vou até ler aqui a frase, né? Ele fala assim: eu conquistei diversos reinos e o meu poderio resplandece de forma tão forte e ampla quanto o sol. Na minha cabeça repousa a coroa celestial. O meu corpo se reveste dos tecidos mais finos e tenho as mulheres mais belas aos meus pés para me servir. E então, não está com inveja? Né? Pergunta para o outro que virou monge, né? Aí o que o outro responde, de modo simples: não tenho nem um pouco de inveja. E aí, né, a autora, ela prossegue então trazendo uma história de uma mulher que teve câncer de mama aos 47 anos, né? E ela teve com essa mulher no hospital, né, ouviu aí algumas falas dessa mulher, e essa mulher, quando estava lá, né, na mesa de cirurgia, né, para extração após a extração do tumor, disse assim, declarou a seguinte frase, né? O que eu percebi no hospital foi que o dinheiro, o cargo, o status social não servem para absolutamente nada. Trata-se apenas de um ser humano deitado na cama, e entendi de maneira muito clara a grande questão: o que estaria dentro do coração desse ser humano? Então, gente, eu vou continuar lendo aqui, porque são só mais 4 parágrafos, e aí depois eu vou trazer a minha reflexão, tá? Então, se você puder prestar bastante atenção aí, porque é bem bonito, né? Então, depois ela prossegue. Será que o câncer vai deixar de atacar uma pessoa só por ela ser presidente ou professora universitária? Impossível. Será que a morte vai deixar de visitar alguém em troca de rios de dinheiro? Impossível. Não importa a sua fama ou a sua fortuna, nada disso irá salvá-lo da doença e da morte.
O deleite de obter fama e fortuna se dissipa instantaneamente no momento em que se enfrenta a morte, perdendo toda a sua atratividade e desaparecendo como uma ilusão. Aí ela fala, né, que o monge respondeu que não tem nem um pouco de inveja, exatamente porque ele havia despertado dessa ilusão e se desvencilhado desse deleite. As coisas que o rei acreditava serem as coisas boas desta vida não passam de inutilidades nas horas mais extremas. A coisa mais preciosa da vida não se manifesta, talvez, né, a coisa mais preciosa da vida não se manifeste em posses materiais, mas em um estilo de vida e de pensamento que permita à pessoa enxergar até mesmo o câncer como uma bênção. Gente, eu achei tão profundo, mas tão profundo esse pensamento, porque eu, assim, quando a gente, muitas pessoas é comum, né, quando a gente é diagnosticado com uma doença como câncer, a gente, é inevitável a gente parar para ter esses questionamentos, né, é inevitável, então imediatamente a gente pega e pensa, nossa, se eu morrer amanhã, o que eu fiz da minha vida? O que foi mais importante, né? E eu tive reflexões muito profundas mesmo nesses momentos, de querer mudar tudo, assim. Esse vídeo, na verdade, é um pouco de continuação do último que eu postei aqui, então caso você tenha assistido, você vai perceber, mas é porque, coincidentemente, eu li o capítulo do livro e quis compartilhar, não foi planejado. Mas, assim, é muito curioso como que, quando a gente tá diante de um tratamento, de um momento mais difícil, como que parece que todo o resto perde a importância. E eu acho, né, às vezes eu sinto que são justamente nesses momentos que a gente consegue identificar o que realmente é valioso pra gente, né? E a gente percebe quanta inutilidade tem na nossa vida que a gente não tá valorizando, né? Então, até mesmo como continuidade, então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link anterior que eu postei, eu não tava programando falar isso, mas acho que faz sentido, porque no vídeo posterior eu falava um pouquinho sobre isso, né, também. Pra gente aproveitar o câncer para fazer as mudanças que a gente sempre quis na nossa vida, né? E aí este texto eu acho que reflete um pouco sobre isso, porque a gente percebe o que realmente é importante, a gente percebe como que a gente não tá dando importância para as coisas que realmente, né, valem a pena, ou a gente não tá valorizando. E também acontece muito, depois que a gente passa pelo tratamento, a gente volta ao normal, né? Volta à vida normal, fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito. Tô falando aqui a respeito de mim, né? Também. Porque parece que depois que passou, a gente não valoriza, né? Ah, então passou, agora eu tô curada. Ou senão, já fiz o tratamento, né? Sendo que quando a gente tá lá no tratamento, a gente tá tão à flor da pele, né? E é tão bonito quando ela pega e fala isso, que, né, quando a gente enxerga a vida dessa perspectiva, né? A gente consegue enxergar até o câncer como uma bênção, porque a gente pega e fala, gente, obrigada. Olha a luz, olha a clareza que isso aqui está me trazendo sobre o que realmente importa. E aí eu acho que, obviamente, o nosso desafio é aplicar isso na nossa vida, até mesmo porque quando a gente está passando pelo tratamento, né, é até mais fácil nesse aspecto, porque a gente está vulnerável, a gente está recebendo atenção, a gente está sendo... Então a gente fica um pouco distante dessas questões, né, mais... outras que não nos importam, né? Então tá todo mundo lá correndo, fazendo os seus corres na vida do cotidiano, a gente tá lá lutando para ficar bem, para ter saúde, para ficar vivo, né? Então, é claro que a nossa vida continua, mas a gente tem contato, né, com essa questão interna que é o que é mais importante pra gente, né? Então, eu acho que isso pode ser uma grande bênção. Eu mesma, né, toda vez, assim, eu gosto desses textos e dessas reflexões, porque elas me fazem lembrar, me reforçam para eu lembrar, não, Gabriela, o que é importante para você, né? Até mesmo fazer esse canal, trazer esses vídeos aqui é uma forma de eu trocar isso e reverberar um pouco, porque eu percebo quando eu tô nesses momentos mais difíceis que eu acho muito importante trazer essa troca, esse compartilhamento do que realmente vale a pena para outras pessoas, né? Então isso é uma consequência, né? E eu também estava recentemente assistindo um depoimento da Ana Maria Braga, né, que ela fala que ela já passou por vários tratamentos e é curioso como que ela é uma figura bastante popular, né, muito conhecida aqui no nosso país e trabalha numa grande empresa de comunicação, tá lá todos os dias, né, num programa e tudo, mas ela tem por trás essa batalha, né, gente, de lutar aí, né, de tratar, né? Eu não gosto nem de falar a palavra lutar, porque parece que a gente tá brigando ali contra aquilo, quando na verdade a gente tá tratando. Eu acho que é mais acolhedor falar tratar, né, se curando do que brigando, lutando, né? Mas a gente vê como que ela é uma vencedora, né, querendo ou não,
Tudo bem que ela, né, tem muitos recursos, mas isso daí não importa, é o que está falando aqui no texto. Então, às vezes a gente talvez ajude no tratamento, né? Mas mesmo assim, ela fala, né, que o que ajuda ela é que ela, numa das entrevistas que eu li, é que ela sempre gosta muito, que o trabalho dela ajuda muito, porque ela gosta muito do que ela faz, então para ela provavelmente ela faz com muito amor e com muito carinho o programa dela, e que ela também procura, ela falou coisas positivas, que ela procura estar bem com todo mundo, que ela não guarda mágoas, né, que ela, enfim, outras questões, mas que eu acho que são curiosas, porque até eu já fiz aqui um vídeo no canal também falando sobre a questão de guardar mágoas, né, que tem aquela estigma, né, de que né, o câncer é uma doença de pessoas que são rancorosas, né, mas eu acho que não tá muito relacionado com isso, né, isso que ela quis dizer, acho que pelo menos eu interpretei que ela quis dizer que ela tenta ter uma vida de bem com todo mundo, que ela tenta estar bem com todo mundo, que ela percebe o que é, pelo menos a interpretação que eu tive, é como eu tento trazer para minha vida, né, não achando que tem uma causa e efeito, mas que nessas horas a gente percebe como que é importante a gente ter essa vida mais leve com as nossas relações, né? E o que é mais importante para nós, né? Então, se de repente você caiu aqui nesse vídeo porque você tá um pouco desanimado ou tá num momento difícil no tratamento, eu acho que pode ser um estímulo pra gente parar, né? Quando a gente tá nesses momentos, pra gente parar, sentir, agradecer, porque a gente está tendo a oportunidade de enxergar coisas que às vezes a gente não enxergaria se a gente não estivesse passando por isso, né? A gente às vezes está lá movido no dia a dia corrido, quando a gente está na nossa vida cotidiana, e a gente não tem essa reflexão tão profunda que a gente consegue ter quando a gente está passando por um período como esse, num tratamento. E isso pode ser uma bênção, pode ser uma chave para mudar nós, para mudar as pessoas ao nosso redor também. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada e até o próximo.